Ó, meu irmão, esse trabalho de estatística foi difícil, velho. Foi, eu tive que baixar um complemento lá de Excel. Todo mundo teve que baixar esse complemento de Excel. Eu não tive que baixar, eu fiz isso sozinho. Fizesse sozinho? Não, era muito mais difícil, só chama. Até que enfim, né, querido? Calma, querido, calma. Vou pegar uma escolzinha pra gente aqui. A escola da Porto Seguro agora. Novinha. E aí, cara, porque eu tava falando com meu primo ali, vai se candidatar, mas ele é pastor. Isso pode, esse negócio do cara usar um nome pastor? Ah, sim, eu acho um absurdo, na moral. Eu não. O que é que tem pro cara ser pastor? Não tem problema nenhum, velho. Mas o problema é usar o nome da igreja. Mas o bom que vai ser mais dinheiro pra minha família, né? Mas, Isso eu concordo. mas veja bem, a religião não é uma coisa ruim não, pô. A religião serve para ajudar que as pessoas tenham um direcionamento na vida. Então é bom. Pessoas boas, assim, ele for um bom pastor, se ele realmente seguir a religião, então vale a pena que ele insira na política, porque a política tá podre, né? Essa questão aí, pessoal, você está dizendo que uma pessoa para ter um bom direcionamento tem que ser da igreja, tem que conhecer Jesus? Assim, veja bem, não é que eu seja Jesus, mas pelo menos os ensinamentos, é porque a Bíblia, pô, ela não diz o que tem que fazer, o que não tem que fazer. O que ela diz é regras de convivência, pelo menos na minha consciência. Como você conviver. Seria tipo uma base ética e moral. É uma base ética e moral para a sociedade. O que está precisando. Eu acho. O Brasil é um país que pode tudo. Não, mas eu acho um absurdo esse negócio de falar que a religião é que conduz a ética e a moral de todo o país. O que você fala de países que são ateus? Exatamente, é isso que eu ia falar agora. Então você desconsidera a classe ateu? Os ateus não servem para a sociedade? Não são éticos e morais? São uns absurdos aí, cara. Não, veja bem. Não precisa ser religioso para ser ético e moral. Segundo Veja Bem, o negócio tá crítico. É como se fosse uma solução, uma perspectiva de moral proposta por uma certa religião. Não precisa ser seguida, não precisa ser dada como uma certa e a válida. Uma perspectiva positiva seria as pessoas se conscientizarem sozinhas de que elas precisam mudar. Não adianta você pensar Mas nisso. você precisa Mas de você está exemplos. sendo etnocentrismo. Veja bem, existe uma frase. Existe uma frase. Aquela frase do. Sim, mas falar. É em relação. Aquela questão de. Pô, esqueci a frase, cara. Mas vê só. É mais ou menos que o exemplo faz com que você siga. As palavras é meio difícil. Por exemplo, eu posso te falar uma coisa, mas tu vai interpretar do teu jeito. Mas se eu te mostrar o exemplo certo de como deve ser feito, tu vai entender e vai fazer também. Então, Sabe o que o dá exemplo ética? é importante. Sabe o que dá ética na sociedade? Educação. Não precisa ser educação religiosa, não precisamos seguir esses preceitos religiosos. Mas ele está dizendo que não é para seguir assim a risca. Você pode. É um ter- norte, é um Não norte. precisa é um ser norte. extremista, não precisa também sair explodindo o povo por aí. Esse amor a pessoal lá. evangélico não, né? O evangélico segue a risca mesmo. É, O cara não, tem é um norte, o que seguir então no caso? Não, mas Não é católico nada, né? também segue a risca. O católico não, o católico. Não existe aqui, porque católico é dividido em duas partes. Praticante Praticante e não praticante, que é um absurdo. Mas mesmo o praticante não segue a risca mesmo Tá não. perigoso isso, esse assunto. Por quê? Tá meio perigoso. Não, pô, mas assim, eu acho que não tem problema a religião na política. Então você Desde que concorda, não seja extremista. então mas você eu concorda concordo. com o ato de Silas Malafaia, que agora na eleição agora de 2014 da presidenciável, Marina Silva, que ela era a favor do casamento gay, ela tem uma proposta a favor do casamento gay, e ele em 3 twitters botou lá dizendo que se ela continuasse com esse projeto, ele ia convocar o pessoal da religião dele, a evangélica, para não votarem nela. Então nisso você está Não, concordando. aí eu discordo, porque isso aí é o ato extremista. Mas isso Eu também discordo. foi uma propaganda dos partidos de oposição. Porque não aconteceu tão bem assim em 3 tweets. Exatamente. É. Ela apenas. Os twitters Mas sei assim, lá, não, né? mas isso aí seria Mas um não ato foi imediatamente. extremista, cara. Ela apenas repensou a ideia. Porque a pessoa Não foi vai uma repensar uma repensada. coisa se Não ela foi já tem uma um plano. repensada, foi um erro de digitação, tal como aconteceu em 2010 com a presidente Dilma. Um projeto todo? E a presidente Dilma teve que tirar toda a forma de aborto. E aí? Que erro de digitação foi esse? Erro Um de projeto digitação. todo? Se ninguém é perfeito, nenhuma pessoa é perfeita. Não, eu não, assim, pra mim isso eu considero um ato extremista. Não, porque isso. Não, mas é que a religião é importante, velho. Vai te dar um norte. É um norte que você precisa. Você precisa do exemplo. Como é que tu vai chegar a um lugar se tu não sabe como Temos fazer? vários exemplos bons de religião. Você quer começar a ditar aqui quais são?
Ah, cara, não, mas aí você não são pessoas religiosas. Deixa São ele pessoas dizer. religiosas. Eles usam a religião em proveito próprio. A mesma coisa que acontece na política. Usa o poder em proveito próprio ao invés de pensar nas pessoas. Então ela nunca Bem nós existe nunca na temos religião. uma religião perfeita, porque todo mundo segue o que acredita que é. A Bíblia é auto-interpretativa, você não pode pegar e entender, todo mundo vai entender daquela forma. Até Coisa porque que a, a Bíblia sociedade, fala de uma forma que sociedade todo mundo- mudou, né? A sociedade agora é diferente. A Bíblia foi feita num contexto histórico diferente do que é hoje. Então não Mas podemos... muitas Mas a Bíblia- práticas éticas e morais ainda se aplicam. Ah, se A aplicam, Bíblia- mas só que não pode ser seguido à risca. Mas a Bíblia é um livro de Mas história. é uma pô. base de conduta, você não precisa seguir a risca, ninguém está mandando. Veja só, a Bíblia Mas é você um tem livro, que é uma entender história. a importância. A Bíblia representa uma história. A história é importante para que a gente veja os erros passados e não repita no futuro. O que acontece? É o que a Bíblia dá, é o norte. Olha, fez isso no passado. O direcionamento que a gente dá é esse. Claro, não precisa seguir a risca. Não precisa cortar a mão direita do cara que roubou. Tá ligado? Mas é o norte que tu vai seguir. Mas é o norte. E pra quem é do candomblé? Eles vão seguir o norte deles. Com certeza. Por que não? Porque ele não tem, certeza. porque Se ele não vocês tem um falam- livre-arbítrio se de vocês ter falam feriado. tanto, exatamente, se vocês falam tanto de referência religiosa que ela deve ter feito na religião, na política, vocês estão totalmente deturpando o fato de que vocês querem impor sua religião sobre É, o exatamente. O que hoje acontece Vocês no querem Brasil é colocar que a se sua impõe o conduta ética e catolicismo moral sobre os demais. ao Vocês estão sendo cidadão. extremamente Mesmo ele extremistas. sendo candomblé, Mas evangélico. o Brasil é um país laico. Como que o Brasil é um país laico se na moeda do Brasil tem? Entendeu como é a Deus frase? seja louvado. Deus seja louvado. Cara, o que Mas quem é interfere Deus, cara? na Deus laicidade do Estado. Você... É porque também não pode não Não. fazer uma moeda com todas Cara, as etnias, todas Deus, as religiões. cara, Deus é um Deus nome aceito. Valorizando é um o nome Xum, aceito por valorizando todas Ogum. as... Deus, Mas Deus é veja um nome bem, aceito por todos. Deus é usado pro cristianismo, Mas é menção. Alá é usado pro islamismo, não sei quais são os deuses do candomblé. Mas eu não sou obrigado a Mas aceitar. quem é do Se eu não islamismo, sou obrigado a e tem aceitar, pessoas Deus do representa islamismo um aqui no ser, um Brasil. ser supremo que existe em todas as Sim, religiões. eu não sou Só obrigado a muda o aceitar. nome dele. Eu não sou obrigado a aceitar. E pra quem é ateu? O que eu acho, pessoal, a política se faz pela maioria. É fato, pela maioria. Então a maioria vence. Se a maioria é religiosa, é claro que as leis que vão ser seguidas serão voltadas para o religioso. Não é necessário, não é uma base, não é certeza. Mas vão ter os preceitos éticos religiosos. Então você concorda com o candidato Levi Fidelix, meu amigo? Que é para combater as minorias. Não é combater, mas, assim, Não, nesse se a seu maioria... argumento, é a nesse seu democracia- argumento, você falou. A democracia Mas é feita a pela base de maioria. consenso é isso. Se a maioria está em Então consenso... você é um de utilitarista, meu amigo. Sinto lhe dizer. Não sinto não, em nada Você é disso. um utilitarista. Não tenho problema em dizer isso. Mas se a maioria... Mas sim. não dá pra se agradar Se a a todos. maioria... Não dá pra... Se a maioria decidiu, então tem que ser... Exatamente. Se vocês falam de, Se é- de harmonia de interesses relacionada à maioria, porque vai ter que haver uma harmonia para que isso aconteça. Vocês estão falando do bem comum. Mas se vocês começam a combater uma minoria, vocês param de defender o bem comum porque vocês vão estar causando intriga dentro do próprio país. Então vocês estão interferindo. Além do direito da pessoa escolher o que ela quer ser, o que ela não quer ser, vocês estão Mas fazendo a- que a maioria obrigue ela a fazer tal Mas coisa. a religião não Não interfere. obriga, não. interfere Também não é na assim, não. pessoa. Cite exemplos de que a religião obriga minorias a não fazer o que Eu elas posso querem. falar do caso da Prefeitura do Recife, quando estava tendo um debate sobre o papel da religião dentro das políticas ali inferidas. Que a esposa do candidato Clayton Collins, ela estava falando que era para, na audiência, sempre acontecer uma sessão de religião. Um culto evangélico antes da sessão. Mas Isso é um isso é uma absurdo. proposta, isso não é Isso é um necessário. absurdo. Isso não é necessário ser aceito, como tal não foi aceito. Se a Então maioria você tem que disse que entender não, que então a não. religião também é democrática. Ela apenas É. traz propostas. Entendeu? Traz proposta, certo. O Brasil é o quê? O Brasil se diz o quê? Só me responda isso. Quanto à religião. O Estado laico. Sim. E como, me explique, como vai defender interesses de A e não de B? Me explique se o Brasil é laico. Exatamente, está defendendo os interesses só de A. Você pode pegar Se o partidos. Brasil é laico, Mas então não tem que veja, mas defender, veja, não tem que mas defender veja a lado ideia. nenhum, não tem que ter o catolicismo. Mas todos o fazem, todos o fazem. Você pode ver partidos sociais de esquerda, não vou citar nomes,
Pessoal? que defendem os direitos LGBT, que é um direito à parte, você pode ver. Então a religião faz a mesma coisa, o PSC e o PSOL não tem nada de diferente. O que acontece é que vocês têm a maioria, vocês podem derrubar o que vocês quiserem. Mas é a democracia, é feito de maioria. Exatamente. A maioria vence. Vai falar com os gregos lá, não tem. A maioria vence. Falar com os gregos. A maioria vence. É só uma questão. Você concorda quando o governo tem a maior base aliada e vota a favor do LDO? Então, você, nesse seu argumento, você concorda com o que está acontecendo no Brasil hoje, na corrupção. Você concorda com isso? Mas eles foram eleitos pela maioria, então eles tinham direito disso, ou seja, o Brasil Então tem direito. você é cúmplice da corrupção. Não sou cúmplice, eu apenas defendo o direito de que eles roubarem, porque eles foram eleitos pra Então isso. você defende o direito de roubarem. Então Mas se a direita deu esse direito, se a maioria deu esse direito, tá usando a ele não tem democracia. direito. Eu não tenho direito de ninguém me roubar, não. No final das contas, eu A não. gente deu o direito dele trabalhar em prol Da sociedade. Eu concordo com ele. Agora sim, em relação a decisões, infelizmente é o lado bom e ruim da democracia, né? É feito de maioria. É maioria. Só que as decisões, infelizmente, são tomadas partidárias. Ou seja, não existe um individualismo no partido das partidas. Não existe individualismo, que era o que deveria existir. Por isso que é perigoso a religião. Sabe por quê? Os religiosos costumam ter uma visão muito fundamentalista. Ou seja, Segue a risca eles viva, tem que abusam. acontecer tudo. São extremos. Você pode não concordar, mas são extremos no que defendem. E o que com eles é também. Como tem uma parte muito forte deles no Congresso, assim como na sociedade, é muito mais fácil você impor a sua vontade Assim, sobre a veja maioria. só, que aquele E caso... direito de liberdade. Aquele caso, não, veja só, aquele caso do kit gay, tu acha correto uma criança de menor de idade, menos de 10 anos, tá com a cartilha mostrando que aquilo ali é correto? Ou não vou interferir que é correto ou não. Ele vai fazer a escolha dele sexualmente quando ele tiver opção, quando ele tiver discernimento de fazer a escolha dele. O direito que tá Quando ali ele é tiver o que discernimento de escolher, o que é ele vai errado, escolher. o que é certo. Não, Porque você É a questão, hoje- o que ele está fazendo é dar conhecimento ao cidadão. A lei Não, já mas faz você isso. pode dar conhecimento de outra forma. Não é a lei, exatamente. Não vou mostrar para uma criança que vê duas mulheres ou dois homens se agarrando. Aí é outra Que a lei questão, é outra traz, questão. O bonito já é outra história. O certo Outra é errado lei. que vocês defendem. É, Sabe por exato. quê? Vocês colocam entre ou é isso ou é isso. Ou tá certo ou tá errado. Não tem o meio pode- termo, não, é? Não pode ser assim. As pessoas Não, têm mas o o direito que de o poder kit gay traz é a usufruir. Eu acho que tem obrigação. o direito, ela tem a É escolha, ela escolheu ser obrigação de que homossexual. livros Ela não é tragam. certa, ela escolheu ser Ninguém homossexual, não vou traga interferir. matemática. Não vou interferir. Foi escolha dela. O que eu acho errado é você mostrar isso para uma criança que está em formação ainda. Exatamente. Entendeu? Porque se você pega as novelas, você vê um menino de 8 anos de idade já com viadagem. Entendeu? Já com viadagem, porque está sendo construído para isso. Você não vai dar esse entendimento. Então você é malévolo. Então agora você pode virar homossexual. Não, então você gosta de dar um beijo Homossexual pra se mim é você questão de vê, escolha, se cara. você vê dois escolha. Não, porque você, o que você fala é o quê? vai virar Porque gay. você tá vendo na Não, novela, justamente você vai virar porque aquilo. às vezes Você a sociedade sai leva matando isso. quando você vê algum A sociedade leva a isso. Esse é o problema. Vai acho chegar um também. tempo, talvez chegue um tempo que a sociedade comece a ver que é certo a homossexualidade. É sim, porque acaba transformando a minoria em maioria. Porque vai dar direitos demais. Então todos vão virar gay? É não isso, você quer todos, sociedade não rosa? todos. Vamos não voltar vai- mais. Mais uma vez, você concorda também com aquela frase de Levi Fidelix também, que me causa espécie, eu estou estarrecido. com essa situação. Eu estou estarrecido com futuros gestores que têm opiniões tão fundamentalistas. Mas você tem que São ver extremos. que é como meu pai disse. Gestor, meu amigo. É como meu pai Licença, disse. dá licença. Gestor, tem que ser o trabalho, tem que saber, ó. Ter o jogo de cintura, não é ser nem A nem B. Tem que encontrar um meio termo que favoreça a todos, tem a harmonia. Mas você não está havendo favorecimento a todos. Tá, né? Você está mostrando a crianças de 8 anos que o certo é a homossexualidade. Desde que O certo. ela nasce, ela O enxerga a certo. sociedade Meu Deus. uma putaria. Putaria. Também não é assim, cara. Também não é assim, Também não é cara. assim. É Também não é Visita assim. uma favelinha qualquer. Pra isso você tem a religião como base de conduta e... Onde eu e moro, ética. a maioria é religiosa, evangélica e nem mais que putaria. Ah, um caso à parte, tá? Cadê a ética? Onde eu morava também. Outro caso à parte. Fala mais baixo aí, parte. fala mais baixo, tá tendo aula. Não é a putaria mesmo, tá ligado? Pra finalizar. Senão vai falar mais Dá baixo. pausa aí, né?
Ai, Mas vai. voltando à questão A questão do meu do primo, né? uso, do uso do nome mesmo, eu acho tranquilo. Não, mas eu acho que não concordo, porque aí ele vai angariar mais votos, porque ele vai estar na igreja. Na Universal, por exemplo, o cara não tem nada, leva o nome é pastor da Universal. Aí ele utiliza dos seus métodos, dos seus mecanismos, que. Como é o nome daquele. Do dono da Universal? O Bispo Macedo. O Bispo Macedo, Que é senador. que é senador, deu a ele. Ele utiliza. Aí faz o quê? Uma lavagem cerebral no povo. Essa influência que é perigosa. Influencia de tal forma que o povo sai de lá abasbacado. Mas nesse caso, Sai de lá direito, ó. Vamos votar no pastor. O pastor ali é um homem de Deus. Perdão, Ele cria um negócio que ele é Deus. Então vamos lá, vota em mim porque eu sou Deus. Eu sou um mensageiro de Deus. Então eu vou representar você lá na Câmara, no Senado. E não é assim, amigo. Mas nesse caso é puro marketing, ele defende a opinião e o pessoal dele, ele está certo. A mesma coisa faz diversos partidos que defendem caso casos de LGBT. casos Ele está Sou de equivocado. Ele está equivocado. Uma vez que, ao fazer esse uso político extremamente fundamentalista, ele já coloca os preceitos ocultos, porque ele não fala para quem ele vai fazer e o que ele vai fazer. Ele só fala, olha, eu estou aqui representando vocês. Mas o que é que ele acredita? Esse fundamentalismo é totalmente perigoso, porque o que é que ele acredita? Se ele está colocando-se como pastor, ele acredita em várias causas que são muito perigosas à própria democracia. Isso vai interferir na sociedade, meu amigo. Não é como você acha que o quê? O cara defende uma coisa aqui. E se a pessoa for contra? O resto da sociedade for contra? Responde com a democracia. Responde com a democracia. A Responde com a maioria democracia. vence. Exatamente. Não dá pra... Se não dá- for a maioria, cara, é isso que eu tô colocando, meu Mas filho. tem que, nesse caso, ter pessoas que defendam. A gente abre o espaço para o pessoal do candomblé se candidatar do mesmo jeito. O que eu Ou acho... não. Questão Ou de- essas pessoas realmente não estão nem aí para a política do Brasil. O que acontece é que cada um deve defender o que ela acha certo. Isso é correto. Direito individual. Exatamente. No entanto, o Desde que fundamentalismo não é interfira perigoso. no- Uma na vez que sociedade. simplesmente oculta o que ele defende. E quando chega em um lugar que ele já ganhou tal poder, ele começa a deturpar tudo aquilo que as pessoas acreditavam. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que não é assim. Eu posso te falar aqui de Marina Silva. Ela não precisou usar título nenhum para ficar defendendo o que ela achava certo e não falou que é impor sobre ninguém, porque ela sempre soube que a cidade é direito de quem quer, de quem Ela é crê, missionária, né? e direito de quem não crê. E não os outros. Mas isso aí é o direito uso correto da individual. religião. Ela tá usando pra... O que a gente... Sim, mas a questão que a gente tá discutindo é isso. O O direito cara tem individual visão é de algo, pastor. o direito individual é algo que você pode utilizar, mas quando você vem com a questão fundamentalista de impor sua vontade, Mas onde você aí vê começa. fundamentalismo em pastores usar título? Onde você vê fundamentalismo nisso? No Só para respeito que eles ganhar querem, votos. Não é só para ganhar votos. Qualquer um Não faz é só Isso pra é um ganhar. status, meu amigo. Médicos usam Sim, doutor é, para não, são militares. usam militar falando de tal. Isso é só para ganhar Estado, votos, agricultores cara. Eu não usam vejo fundamentalismo Isso nisso. tudo na sociedade capitalista como é a nossa, tudo isso gera status, meu amigo. Eu sou pastor, aí o cara é pastor, vai lá na igreja dele e vê. Aí ele já se acha o mensageiro de Deus. Não, eu sou mensageiro. Qual é o problema? Não, meu amigo, Eu tô procurando um problema. o problema é nisso. como é que tu vai votar num cidadão que se diz mensageiro de Deus, que não é nada, e vai poder comprometer Mas a se pra- sociedade. mas O cabe fundamentalismo advogado, dele. não, que vai votar ou não. Mas a realidade é diferente na igreja, meu amigo. Na igreja é diferente. direito Tu vai pra individual Universal. Assegurado ainda. Não é essa questão que Se você o está direito entendendo. individual está assegurado ainda, se o cidadão tem o poder da escolha de se vai usar aquele cara como representante para ele ou não, é o direito individual É tá a assegurado. barganha. Meu amigo, Assegurado. não. É a barganha política que eu estou tentando explicar aqui, que uma coisa é você utilizar o seu direito individual, outra coisa é você ocultar, porque você sendo fundamentalista, você vai ocultar seus pensamentos. Eles não estão sendo fundamentalistas. Em nenhum Eles momento. só estão usando um título, Me cara, diga para um ganhar uma pastor eleição. que se candidatou e mostrou proposta. Bora?
Marcos Feliciano. Me diga, Mostrou as Não. propostas dele, ele mostrou o que ele ia fazer. me diga qualquer outro que mostra proposta. Não tem político que mostra proposta não, meu amigo. Tem não? cara Marina Silva Tem mostrou. cara que entra... Mas esse Ah, essa caso, deve mostrou. mas Mas esse caso é aí, diferente. você disse o quê? Veja a Candidato. diferença. presidencial, Veja a tem que diferença. mostrar a Exatamente. política. Não, Nesse Dilma não caso, seu mostrou. amigo é um vereador. Dilma não mostrou, Seu amigo. amigo é um vereador. Dilma Qual não a mostrou. proposta? Pronto. Qual a proposta Vê o que tempo que o senador vereador expõe? tem. Alguém defende Qual a Dilma. proposta que um deputado vai Aí é expor outra quando ele questão. quer ir Eu pra posso te casa? mostrar um que Ele não é diz nada. religioso e mostrou. Ele não diz nada. Fernando Bezerra Coelho, ele mostrou as coisas. Mostrou. Ele é Você pode- senador, ele tem tempo, vereador, deputado estadual, não tem tempo pra estar Os mostrando senadores proposta. não mostraram os Meu fundamentais amigo. dos senadores. Oxe, então ele vai fazer o que lá na Câmara? Defender ninguém, não? Essa limpeza Cara, proposta ele que não ele vai tem. mostrar abertamente, ele não tem tempo de mostrar abertamente. Cabe ao cidadão, cabe ao cidadão ir atrás. Na TV. Tem na TV? Meu amigo, só existe a TV, não existe nenhum meio de comunicação pela Exatamente, TV. cabe ao cidadão julgar se o pastor é o mensageiro de Deus e é importante pra ele ou não. Você tá entendendo? Cadê o fundamentalismo nisso? Corta.